Nosso trabalho vai falar sobre o trabalho infantil no campo e sobre as referências aí. Bom, 1,5 milhão de crianças e adolescentes do Brasil trabalham na área rural. Destes, 76,7% têm entre 5 e 9 anos de idade. Esse número é maior que a quantidade de meninos e meninas que têm sua mão de obra explorada nas cidades. Cerca de 1 milhão, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2005, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Bom, a invisibilidade e o fator cultural, no entanto, dificultam o enfrentamento desse tipo de violação de direitos para colocar o assunto em pauta. O Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho Adolescente, em parceria com várias organizações da sociedade civil, propõe esse debate em ilusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, lembrando no próximo dia 12 de junho. O número de crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho estava em queda desde 1992. Porém, no período de 2004 a 2005, de acordo com o IBGE, eles tornam-se 10,3% mais numerosos. Na faixa de até 17 anos, o aumento é bem menor, subiu de 11,8% para 12,2%. No campo, as crianças geralmente não recebem remuneração, 64,4%, ou estão envolvidas na produção para consumo próprio, 26,9%. Segundo a lógica da chamada agrícola familiar, aquela para subsistência e que envolve toda a família. A pesquisa mostra ainda que o Nordeste permanece com a região mais crítica, já que tem 15,9% de suas crianças e adolescentes até 17 anos trabalhando. Mas foram o Sul e o Centro-Oeste que apresentaram maior crescimento nesse período. O sexo masculino ainda é o alvo preferencial. 15,6% dos garotos são explorados com mão de obra, quase o dobro da porcentagem das meninas. Em Mato Grosso do Sul, em especial dos municípios de fronteira com Paraguai e Bolívia, é grande o número de assentamentos rurais que praticam a agricultura familiar. Na maioria deles, é utilizado mão de obra infantil juvenil, de acordo com o secretário de Políticas Sociais da Federação de Trabalhadores em Agricultura de MS, Ramiro Moisés Neto. Muitas crianças e adolescentes ajudam suas famílias na colheita de feijão, arroz e milho e na ordenha de vacas. Algumas até, segundo ele, faltam algumas aulas no período de colheita. Esse é um debate bem difícil de fazer, porque tem muitos pais que não entendem por que seus filhos não podem trabalhar. Eles alegam que também trabalharam quando criança, e que não faz mal a criança deixar de ir para a escola alguns dias para poder ajudar a família na lavoura. Relata Ramiro Neto. Esse é um pensamento generalizado no país, de acordo com pesquisa realizada em 2006 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística do IBOP. A população brasileira em geral tem a percepção de que o melhor desenvolvimento de crianças e dos adolescentes está atrelado ao acesso de educação e o universo lúdico das brincadeiras. Todavia, muitas dessas pessoas não têm noção sobre o quão prejudicial pode ser o trabalho infantil. Diversas razões levam a criança e adolescente ao trabalho precoce, sendo mais precipitável a pobreza. Outros aspectos que incentivam a prática são a visão cultural de que trabalhar é uma forma de evitar o envolvimento com a marginalidade e a ideia de que as crianças devem trabalhar nas lavouras para dar sequência às atividades ocupadas pela família. Na verdade, quanto mais aumenta a faixa etária, mais os adolescentes sentem a necessidade de ir para o meio urbano. Rendimento escolar, uma das consequências mais notórias na vida dos pequenos trabalhadores, e a queda no seu desempenho escolar. Há poucas escolas rurais, as que existem normalmente são distantes, fazendo com que muitas crianças abandonem a escola pela falta de transporte. Aquelas que vencem essa primeira barreira e continuam estudando precisam lutar contra o cansaço e o tempo reduzido para se dedicar aos estudos. Após a queda do rendimento, não raro, a própria criança se considera incapaz de aprender, optando por também abandonar a escola. De acordo com especialistas em educação, as escolas rurais existentes ensinam os valores dos meios urbanos, sem relacionar os conteúdos com a realidade vivida no campo.
As crianças a se desinteressarem pelos estudos, conforme Ramiro Neto, da FETAGRE-MS. Os filhos e as filhas dos trabalhadores rurais assalariados, aqueles que atuam no agronegócio, são muitas vezes mais prejudicados que as crianças dos assentamentos, quando o assunto é acesso a políticas públicas. Eles ficam muito longe, isolados, e têm dificuldade para ir até a cidade resolver questões simples, como o cadastro no PET, Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, a falta do transporte escolar ou vaga na escola, no assentamento ou os grupos organizados ainda conseguem encaminhar algumas demandas, revela. Bom, segundo a legislação brasileira, o trabalho é proibido até os 18 anos em atividades consideradas perigosas e insalubres, chamadas piores formas de trabalho infantil. A Convenção 182 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil em setembro de 2000, afirma que é vedada a participação de menores de 18 anos em atividades que ofereçam riscos à saúde e integridade física. Algumas marcas deixadas pelo trabalho infantil vão além das cicatrizes externas, geradas por lesões ou pela exposição a produtos químicos. Muitas passam a apresentar uma dificuldade em manter relacionamentos efetivos por terem sido expostas a maus tratos dos patrões ou mesmo por terem sido levadas à exploração por seus pais, pessoas que deveriam protegê-las. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Segundo o artigo 61, a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Segundo o artigo 69, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Primeiro, respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Segundo, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Bom dia, pessoal, eu vou falar sobre o trabalho infantil no campo, eu vou falar uns pontos referenciais desse trabalho. Ramiro Moisés Neto, de políticas sociais da federação. Mano, corta. Vai, grava de novo, começa de novo. Há poucas escolas rurais, as que existem normalmente são distantes. Uma das consequências mais algumas até, segundo ele, faltam as aulas no período da colheita. Da chamada agrícola familiar, aquela para... Não foi salvo.